Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Olá, boa tarde para todos. Vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, fazendo aqui. Quando a gente fala estudo do Livro dos Espíritos, dá a impressão que a gente não pega obra nenhuma mais, né? Mas não é bem assim, não. Nós estamos seguindo as questões aqui do Livro dos Espíritos. Mas, quando o assunto tem alguma abordagem em outra obra, a gente consulta também, né? Então, de certa forma, todas as 5 obras são consultadas para o nosso estudo de terça-feira. Somente a gente seguir aqui pelas questões, porque nós nos propusemos desde o início a fazer um estudo sistemático do Livro dos Espíritos, ir acompanhando as questões. Mas quando a gente faz os comentários e o assunto está presente em outra obra, como no Evangelho, porque o Espiritismo, ele só existe sobre os 3 aspectos dele, né? Filosófico, científico e religioso. Então, o Livro dos Espíritos, ele abrange todos, porque daqui é que foram desenvolvidos os conceitos da filosofia, da ciência e da religião nos seus livros mais especificamente. Então, nós temos o Evangelho focalizando o aspecto religioso, nós temos a Gênese e a Gênese focalizando o aspecto científico e filosófico. Temos o livro dos médiuns focalizando mais o aspecto científico. Mas todos esses aspectos, os 3, estão aqui dentro de O Livro dos Espíritos, porque ele é aquele que resume toda a obra. Por isso que nós estamos seguindo a sequência de perguntas que Kardec fez aos espíritos nesse livro aqui. Esse foi o primeiro da codificação. Ele não foi a primeira edição. O Livro dos Espíritos saiu, foi editado, circulou, depois muitas coisas foram revistas. A Revista Espírita foi editada depois dessa primeira edição. Eles fizeram um apanhado e muitas pesquisas e depois fizeram uma outra edição que é a que a gente conhece. A que foi em 1857. É essa que a gente conhece. E aqui tem muita revisão, tem muito adendo da primeira, né? Que faz o contraste com a primeira delas. Então, Kardec foi extremamente cuidadoso, né, na elaboração de O Livro dos Espíritos, e daqui saíram as outras. Então, quando a gente fala, está no Livro dos Espíritos, eles não estudam Evangelho, eles não estudam... Não, estudamos as obras todas. Né? Apenas nos guiamos nessa aqui e sempre abordamos os aspectos, né, diferentes do filosófico, abordando o científico e o religioso, também, né, dentro do nosso estudo aqui. Nós estamos hoje entrando, já fizemos uma abordagem sobre isso, porque quando falamos aqui atrás sobre simpatias e antipatias terrenas, a gente até leu essa primeira aqui, a 392, que fala diretamente sobre essa questão do esquecimento passado. Porque isso aí é algo assim bastante comum, né? É comum as pessoas terem dúvidas nisso. Porque ninguém acha que tem que... ninguém, quer dizer, uma boa quantidade de pessoas que não conhecem o Espiritismo não conseguem entender por que nós estamos aqui hoje pagando coisas que fizemos no passado. Ué, mas eu não era eu, realmente, com essa personalidade que eu tenho hoje, Sueli, eu não fiz nada que possa justificar um erro do passado. Eu não era Sueli, eu era um espírito encarnado com uma outra personalidade, né? Com uma outra oportunidade. Mas a individualidade é que conta e não a personalidade. Sueli é apenas uma personalidade.
uma personalidade utilizada por uma individualidade que não tem nome. Não tem nome, não é Sueli, não é Márcia, não é Ângela. É uma individualidade, é um espírito que a cada encarnação vai se moldar a um corpo físico, vai se utilizar de um corpo físico para, nos planos materiais, fazer a sua evolução, o seu aperfeiçoamento. Quando se tem aquela frase assim, aqui se faz e aqui se paga, isso é muito verdadeiro, né? Só que muitas pessoas falam essa frase, falando que aqui se faz e aqui se paga na mesma encarnação, né? Os que não são reencarnacionistas abordam essa afirmativa aí em uma encarnação só. Mas nós aprendemos que aqui se faz e aqui se paga, sim, mas em várias encarnações, em várias oportunidades que a gente tem para buscar o nosso aperfeiçoamento. Então, mas isso é verdade, aqui se faz e aqui se paga. Ué, mas não paga nada na erraticidade? Paga sim. Começa aquele transtorno, né? Começa naquele transtorno, naquela perturbação quando o espírito deixa a matéria, e logo que ele acorda, que ele compreende, que ele já está em condições de entender tudo que se passou com ele começa a fazer o balanço, não só da última existência, quanto de outras. Não vamos, como a gente já falou aqui, ter a ilusão que nós estamos nessa agora resgatando tudo que a gente deve, pagando todas as nossas dívidas, quem dera. Não é assim, né? Não é assim. Deus não manda tudo de uma vez e nem permite a gente escolher, porque sabe que a gente não vai aguentar. A gente não aguenta nada. O pouquinho de provação, expiação, a gente já está esperneando, achando que nem merece, né? Então não é bem assim. Quer dizer, aí o espírito começa a compreender seus erros, aí ele começa a fazer um planejamento para quando ele for avisado que vai reencarnar, ele está lá com um esquema lá de provações e expiações, e ali vai ser feita uma seleção por conta dos espíritos que se encarregam disso, para ver se ele pode aguentar ou não tudo aquilo que ele escolheu para ele. Nem sempre ele escolhe o que é bom, né? Muitas vezes o espírito escolhe só coisas que não vão ajudar em nada, pode ser até que ele seja atendido nisso, porque tudo é válido como experiência. Ou pode ser que ele tenha escolhido provações ou expiações demais e ele não possa aguentar. Então isso tudo vai ser feito, vai ser submetido à análise daqueles espíritos que se encarregam de trabalhar nisso. Os espíritos trabalham em tudo, em vários setores. Nós não temos espírito ocioso. Espírito ocioso, só um espírito inferior que não quer fazer nada. Ele quer ficar na dele. Às vezes a gente recebe na nossa reunião mediúnica a comunicação de um espírito ou outro que fala, mas por quê? Tá bom, eu tô bem, não estou fazendo nada, eu estou quieto no meu canto. É espírito inferior, porque o espírito, quanto mais superior, quanto mais evoluído, mais ele quer trabalhar, mais ele tem tarefas, não é? Porque Deus não vai dar tarefas importantes a espíritos inferiores. Todos eles trabalham, de certa forma, né? Mas tarefas importantes são dadas aos espíritos superiores, como, por exemplo, os espíritos da verdade que foram encarregados de ditar para o mundo material, para os médiuns, a obra que Kardec codificou, porque Kardec não recebeu diretamente isso, né? E foi através dos médiuns, através de espíritos que iam inspirando Kardec e também aqueles que escreviam. Kardec não era psicógrafo, ele não psicografou nada. Ele era constantemente assistido pelos espíritos. Quer dizer, qualquer espírito? Claro que não. Espíritos extremamente preparados para isso. Por isso que fala espíritos da verdade, porque toda a verdade que está contida na obra são verdades que não serão contestadas pela ciência, nunca, porque são verdades
das leis universais. Não foram criadas nem inventadas pelo Espiritismo, né? Kardec não revelou nada novo, ele revelou aquilo que estava ali, sempre esteve como leis universais, filtrando as crendices e as superstições que se conhecia na época. Então isso tudo tem que se levar em consideração, que não era qualquer espírito que fez esse trabalho, né? Nós respeitamos os espíritos que saem da Terra, que psicografam, que mandam notícias, mas vamos entender, não são espíritos evoluídos para terem o conhecimento que esses espíritos que codificaram, que ditaram para Kardec codificar, tinham. Foram espíritos já preparados em muitas encarnações. Então a gente já falou sobre isso. Quando a gente sai daqui, da Terra, nós adentramos a dimensão espiritual e nós vemos muitas coisas, nós plasmamos muitas coisas, mas tudo que existe na dimensão espiritual, as coisas que vemos quando daqui a gente parte, são coisas temporárias, que são criadas e plasmadas, mentalizadas, formadas pelas mentes que estão ali, desencarnadas, recém-desencarnadas, vinculadas ainda aos planos que viveram. Então aquilo tem uma existência enquanto estão sendo mantidas pelo pensamento e pela necessidade da alma. Não tem uma existência permanente lá, né? Como até aqui mesmo as nossas construções não são permanentes, elas também se modificam, elas também estragam, elas também são demolidas, né? Então não tem nada permanente no universo, tudo está em constante evolução, em constante movimento. Justamente por essa questão de estarmos em constante movimento, em constante modificação, eu sempre falo e repito isso aqui, isso a gente leva para a nossa vida, não é sempre, para que a gente possa aceitar não só a nossa evolução, quanto a evolução das pessoas, que o que nós fomos ontem não define quem nós somos hoje. Não é? Mesmo nessa encarnação atual, muitas coisas que nós fizemos na nossa vida atual, né, na nossa vida, nessa oportunidade agora que a gente está, se nós pudéssemos voltar atrás, nós mudaríamos. Nós melhoraríamos aquela situação ali. Porque aquilo que fizemos, as atitudes que tomamos, as nossas decisões, as nossas escolhas, tudo está de acordo com o momento em que a gente está vivendo, com a evolução que temos. Mas tudo é oportunidade para a gente melhorar, para a gente crescer, se aperfeiçoar e evoluir. Então aquela pessoa, né, que fomos há 30 anos atrás, há 40 anos, há 50 anos, quem está acima dessa idade, essa pessoa, ela não existe mais, ela aprendeu, né? Aprendemos com a vida, aprendemos com as situações, aprendemos com os outros, aprendemos com os nossos próprios erros e vamos nos aperfeiçoando. Então, hoje, talvez, não estou dizendo todos, mas quem aqui presente, não é? Se fizer uma boa reflexão do seu passado, da sua vida passada, veja bem, vida no singular, vida passada, não são vidas. Então, quando a gente diz retorno, regressão à vida passada, é essa que a gente está vivendo. Não está no plural, é vida no singular. Então, é essa vida que estamos tendo hoje, essa oportunidade que estamos tendo hoje. Se nós pudéssemos voltar, fazer uma regressão lá para trás, né? Fazer um retorno aos primeiros anos, não muito, né? Porque éramos crianças. Mas assim, quando saímos da adolescência, que entramos na idade adulta, que ali, com plena oportunidade e com o nosso livre-arbítrio desenvolvido, não pleno, porque livre-arbítrio pleno só quando nós tivermos um aperfeiçoamento muito grande, muito evoluídos.
Porque liberdade plena só se pode oferecer àquele que também tem conhecimento pleno, desenvolvimento pleno, para ele poder ter uma liberdade plena. Então, o livre-arbítrio, ele é relativo. Ele é relativo ao estado evolutivo de cada ser, de cada pessoa, de cada alma, né? Encarnada ou desencarnada. Então, aquela pessoa que fomos, uma pessoa que está hoje com 60 anos, há 40 anos, ela estava com 20. Ora, 20 anos não é mais criança, não é mais um adolescentezinho, nem agora, nem antes, não foi. Já está com a sua capacidade. Olha, uma pessoa com 21 anos pode estar terminando um curso universitário. 21 anos, não é? Dependendo do curso. Ela entra aí numa universidade com 17, 18, antigamente não podia, mas hoje já tem esse precedente, ela pode, se ela passar, ela pode entrar. Então, 17 anos entra num curso superior, com 21 anos ela termina um curso, né, um curso acadêmico que dure 4. Então, será que ela, depois de ter cursado um 3º grau, ela não tem condição de escolher? Claro que tem, ela tem conhecimento para isso. Então, aos 20 anos, aos 21 anos, uma pessoa está bem preparada para fazer escolhas. Depende da sua evolução, mas ela pode. Ela já teve oportunidade de se informar, de receber conhecimentos e aquela mesmo que teve e aproveitou, ela tem condição de escolher. Então, quando essa pessoa tiver 60, 40 anos depois, poxa, ela voltando aos 20, com certeza, muita coisa ela vai mudar. Se ela, com a experiência dela de 60, se ela pudesse voltar aos 20, ela vai mudar, ela vai modificar muita coisa, ela vai refazer outras. E, em alguns casos, ela pode ter tanta vergonha de alguma coisa que tenha feito, que não queira nem dar a conhecer a ninguém. Ela, às vezes, tem vergonha dela mesma, dela lembrar. Ela se envergonha por ela mesma e nem gostaria que ninguém soubesse que fez aquilo. Então, aí é que está. Aquela pessoa que hoje está pensando assim, há 40 anos atrás, ela mudaria aquilo. Então, ela não pode ser definida hoje pelo que ela fez há 40 anos. Por isso que a gente fala, o que somos hoje, o que fomos ontem não define quem fomos hoje. Mas, por outro lado, o tempo não apaga os nossos erros. Não vamos ter essa ilusão. Tempo, nós já falamos aqui num domingo que falamos sobre tempo. Tempo não é responsável por nada. O tempo não apaga os erros. O tempo não cura nada. Nada. Tempo não cura nem apaga nada. O tempo passa normalmente porque a Terra anda aí em volta do Sol durante 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos ela completa 24. Aí o mês de fevereiro tem mais um dia. Não é? Então, isso que é o tempo. O tempo é a sucessão das coisas. As coisas se sucedem no tempo, mas não se apagam no tempo. O que está feito. Não vai ser apagado porque o tempo passou. As mágoas, as ofensas, tudo não serão apagadas porque o tempo passou. Apenas o que ocorre? O tempo tira de foco. Olha que interessante. Por quê? Para nos dar oportunidade. Entendeu? Para nos dar oportunidades. Ele tira de foco. Por quê? Se o tempo é a sucessão das coisas, as coisas vão melhorando ou até piorando, não. Podem ficar estagnadas, porque ninguém retrograda, ninguém piora, né? Porque o progresso é uma lei divina, ninguém derroga isso. Você pode prolongar por um determinado tempo aí a sua evolução, mas você pode, por isso você pode estacionar, mas não piora. Então, o que o tempo faz? O tempo, contando como a gente vive nele por ele, aqui na Terra, e através dele contamos os nossos anos, né, as nossas primaveras,
Aí eu sempre brinco que conta a primavera, quem tem lá com 14, 15, está contando primavera, né? Quem está um pouquinho mais à frente começa a contar o outono, né? E depois conta inverno mesmo. Conta é inverno mesmo, né? Então, mas tudo bem. As estações estão aí e elas também têm um ciclo de vai e de vem, né? Elas retornam. Então, quer dizer, aquela pessoa que foi aquele jovem de 20 anos, hoje ele é uma pessoa de 60, ele não pensa mais como ele pensava aos 20, graças a Deus, e a ele que se esforçou, né? Melhor para ele que seja assim. Então, olha só, se na atual vida que estamos vivendo, gostaríamos de apagar algumas coisas, gostaríamos de esquecer, e mais ainda, gostaríamos que ninguém soubesse que fizemos assim, e se soubessem, gostaria que essas pessoas esquecessem. Imaginemos de uma vida para outra. Vamos sair dessa coisa pequenininha de uma vida só e vamos alcançar vidas passadas. Vidas, no plural. Nem a última, nem a penúltima, todas. Olha, se nós fizéssemos uma regressão assim séria a vidas passadas e nos fosse permitido, porque nem sempre é, mesmo os grandes profissionais que fazem isso, nós só vamos ter acesso àquilo que for permitido, né? Porque nada acontece sem que Deus esteja, né, permitindo isso aí e dando seu aval. Nós iríamos nos envergonhar muito, mas muito do que já fomos. Porque nunca fomos melhores do que hoje. Hoje, nesse momento aqui, a gente sempre fala isso, nós estamos na melhor fase. Nós estamos no melhor momento da nossa evolução. Ainda que tenhamos estagnado aí durante 10 ou 20 anos, não importa. Nunca fomos melhores do que estamos agora. Então, saber de coisas, de vidas passadas, poderá estragar muito a nossa situação atual e poderá atrapalhar a nossa evolução. Isso aí, por isso que o esquecimento é uma bênção muito grande. Da mesma forma que a gente pode, hoje, querer esquecer o que fizemos no início ali da nossa consciência, né? Da nossa liberdade de expressão e de ação. Muitas coisas a gente gostaria de não ter feito, se voltasse não faria de novo. E gostaria de esquecer. E se alguém lembra, gostaríamos que os outros também esquecessem disso. Imaginemos os erros que cometemos em vidas passadas. Sem contar, e o mais importante do que tudo, que se nós conseguíssemos lembrar do nosso passado, nós iríamos lembrar também do passado daqueles que conviveram conosco. Não é? Como iríamos lembrar do nosso passado sem lembrar do passado daquele que conviveu conosco? Como nós iríamos lembrar do mal que fizemos a alguém se não lembrássemos desse alguém e do que ele recebeu de nós? Então, quando a gente pensa que lembrar do passado seria importante para não errar hoje, a gente não deve nem imaginar uma coisa dessas. Lembrar do passado só atrapalharia a nossa evolução. Senão, Deus permitiria essa lembrança. Tanto que, em alguns momentos da nossa encarnação, através de um insight qualquer, de um sonho, de alguma coisa, a gente lembra de alguns fatos que a gente fala assim, mas isso não aconteceu agora? E parece que a pessoa visualiza direitinho uma atividade do passado num sonho. Às vezes a gente ignora os sonhos, mas não é para se ignorar, não. Não é para ficar atracado naquela ideia, mas ignorar, não.
porque eles revelam muitas coisas. Porque o sonho é atividade da alma. Sonho não é algo que não aconteceu. O sonho pode ter acontecido em outras épocas da nossa experiência, como pode também manifestar a nossa atividade atual, que são os sonhos mais conscientes, e os que a gente deseja, que estão no superconsciente, na casa mental. Na nossa casa física mental, a gente tem aí 3 andares. O primeiro andar, digamos, aí, o térreo, aí é o subconsciente, o do meio é o consciente, e o terceiro é o subconsciente, superconsciente. Então, isso aí a gente viaja, né, para esses andares aí nos nossos sonhos. E muitas vezes temos uma projeção para o subconsciente, que é a casa das realizações passadas, aonde tudo está armazenado, como a gente armazena hoje as coisas num pendrive, né? Antigamente era um filmezinho, alguma coisa, anotações em diário. Hoje o diário está eletrônico, né? A gente vai anotando ali, depois passa para um bichinho desse tamanho assim, que armazena informação abessa. Tá a vida toda da criatura ali, né? Perder aquilo, perde a vida. Então é assim, quer dizer, o cérebro é um pendrive, só que um pendrive maravilhoso, né? Como não se conhece, tá tudo armazenado lá. Por ocasião da morte do corpo físico, o espírito faz o quê? Retira, limpa a memória. A gente não limpa a memória de computador? Pois é, o espírito faz isso, com esse computador maravilhoso que é o cérebro. Ele limpa e carrega nos seus núcleos em potenciação tudo que está ali armazenado. Fica armazenado nos núcleos da alma, né, do espírito, que por conta de uma outra encarnação que ele vai ter, ele vai depositar no aparelho físico, na casa mental, aquilo que tiver que ser, aquilo que for importante para as suas atividades na atual encarnação. Então não tem necessidade de fazermos regressão a vidas passadas, porque primeiro que eu já falei sobre isso aqui, se não for bem feita, pode causar um prejuízo muito grande. Porque olha só, não somos nós que vamos ao passado. Nós não viajamos no tempo, a gente não viaja ao passado. Tudo isso está armazenado no arquivo espiritual, que por conta de um estado alterado de consciência, provocado por um profissional através de uma hipnose, através da magnetização, né, aquilo tudo vem ao presente. Nós não vamos lá, é aquilo que vem para cá. São aquelas lembranças que vêm ao nível de consciência nosso. Aí a gente consegue visualizar o que foi passado. Como eu já falei com vocês naquele livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, esse é o único livro dele que eu gostei. Eu não estou dizendo que os outros não prestam, eu não estou falando isso. Eu estou falando que eu gostei. Por que que eu gostei? Porque eu achei bonitinho? Não. Porque, tá aqui dentro. O primeiro. Não foi porque eu achei lindo, maravilhoso. Porque lindo e maravilhoso os outros são quiméricos, utópicos, né? Fantasiosos. Nada aqui dentro. Mas Muitas Vidas, Muitos Mestres está bem aqui dentro. Então, por isso que eu gostei, não é? Aí, ali, o professor Brian Weiss, com a sua paciente retornando, lembrando do seu passado, ela também lembra do passado de quem conviveu com ela, inclusive de uma encarnação que ele mesmo, o médico de agora, né, o psiquiatra de agora, conviveu com a sua paciente no passado. E lembrou de tudo, ela lembrou de tudo, ela falou para ele o que ele fez. Então, olha só, é uma invasão muito grande na privacidade da alma. Se a gente acha que alguém hoje, por ficar, né, vasculhando a nossa vida,
invade a nossa privacidade, imaginemos regressão a vidas passadas, o tamanho da invasão da vida do outro. Porque vai saber da vida pretérita daquele espírito que convive com ela. Então a bênção do esquecimento é valiosíssima, é uma bênção e tanto, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida. Quantas vezes o que fomos ontem atrapalha o que somos hoje? Não deveria, mas atrapalha. Aquilo que fizemos mais atrás da nossa vida, lá no início, alguns anos atrás, aquilo ali pode ter gerado consequências tão sérias e que hoje a gente acaba se amarrando nisso, né? E deixando de vivenciar momentos muito importantes por causa de escolhas erradas que fizemos no passado. Então, se não gostamos de lembrar disso, imaginemos se vamos gostar de lembrar de vida passada, que só vai atrapalhar. Até porque, se nesse processo de regressão, o profissional não souber colocar todas aquelas informações no passado, lá no subconsciente, na casa das realizações passadas, se ele não souber fazer isso, se ele não souber retornar com isso tudo, vai ficar muita coisa no nível de consciência. Aí que vai atrapalhar mesmo. Aí que vai causar problemas mesmo. Então, antes de pensarem nisso, tenham muito cuidado. A Globo, uma época, fez uma reportagem muito boa, na época do videocassete, aquelas fitas enormes, né? Eu até tinha uma fita dessa gravada, com os depoimentos era até uma médica, uma psiquiatra, que ela foi presidente do Instituto, né, de Parapsicologia Brasileiro. Ela era pequenininha, assim, muito pequenininha, parecia uma menina, né, cabelinho curtinho, assim, uma menininha. Ela falou, olha, vocês não podem imaginar o tamanho do problema que pode se conseguir através de uma regressão de memória. Por isso que a gente faz muito trabalho, a gente conversa muito com a pessoa, são vários profissionais que vão atuar para saber se realmente aquela pessoa precisa de voltar ao passado. Voltar na mente, né? Ao passado. Se ela precisa de lembrar, para que ela possa se corrigir no hoje. Algumas vezes é necessário em alguns pontos, mas sempre com um grande profissional. Porque o esquecimento do passado é uma bênção para que a gente possa colocar a nossa vida para frente, não é? De uma maneira bem melhor. Kardec pergunta, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Eles respondem, o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então a gente fica assim, mas se eu lembrasse do meu erro do passado, eu não ia cometer meu erro aqui de novo, esse erro de novo? Mas não é bem assim. Quando nós vamos fazer alguma coisa e a gente não deve fazer aquilo, porque aquilo já fizemos numa outra oportunidade e não deu certo e hoje estamos sofrendo as consequências disso, vai haver uma interferência do espírito protetor, né, do anjo da guarda, de espíritos que trabalham, que vão nos ajudar a ter reminiscências, intuições de que aquilo não deve ser feito. Quem de nós também nunca passou por uma experiência dessa, né? Vai fazer alguma coisa, vai tomar uma atitude, vai fazer uma escolha, de repente, ela dá uma parada e diz, isso aí acho que não vai dar certo, eu não devo fazer isso, eu não devo falar isso, eu não devo fazer isso. Aí, quando a gente não dá importância a essa voz da consciência, a gente insiste, pode errar. Provavelmente vai errar. Então, quando nós agimos dessa maneira e a gente aceita a nossa própria intuição,
a gente aceita o próprio conselho, é como se nós estivéssemos nos aconselhando naquela hora, aquilo ali nos deixa mais senhor de si. Porque nós vamos pegando confiança. A gente vai tendo mais certeza das nossas atitudes, porque a gente tem boa vontade, está bem intencionado e sabe que vai conseguir dar certo se estiver seguindo a voz da sua consciência. Isso é algo importantíssimo. Eu sei que muitas vezes a gente fica assim, eu não tenho que ficar me importando com nada que as pessoas pensam a meu respeito. É verdade, a gente não tem, mas a gente se importa. Infelizmente, a gente ainda se importa com isso, né? Com o que o outro está pensando a nosso respeito. Mas não deveria. Por que não deveria? Não deveria porque nós só temos que dar ouvidos à nossa consciência. Porque é ela que vai aprovar ou desaprovar alguma atitude nossa. E se a atitude que tomamos estiver errada, a nossa consciência vai nos cobrar e nós vamos ter que resolver isso por nossa conta. Então, nós não vamos nos modificar em termos de fazer melhor só porque o outro pensa assim. Não. A gente tem que saber da nossa consciência, porque é ali que está o problema. É ali que está a nossa grande oportunidade de acertar. Porque quando uma consciência cobra da gente alguma coisa, aí a gente se arrepende, é porque a gente reconheceu que fez alguma coisa errada. Aquele que sempre acha que ele está certo, há um tempo atrás, há uns dias atrás, conversando com uma pessoa, eu lembrei a essa pessoa de algumas coisinhas, porque essa coisa da gente achar que o outro está errado é erradíssima, a gente acha, né? Aí essa pessoa falou para mim assim, eu não tenho de nada que me arrepender. Me arrepender de quê? Se eu fiz é porque tinha que fazer. Eu falei, será mesmo? Será que é assim? Se fez é porque tinha que fazer? Não, muitas vezes a gente faz o que não deveria fazer. Aí depois se arrepende. Então eu fiz tudo certo, porque eu não me arrependo de nada. Eu falei, olha, isso é tão perigoso, você não pode imaginar como isso é perigoso. Porque aquele que acha que fez sempre tudo certo, ele não acha que ele erra, ele acha que ele é perfeito, e perfeito ele não é, porque se ele fosse, ele não estava aqui, nessa terra. E quando a gente acha que não erra, a gente não conserta nada. A gente fica estagnado, porque acha que está certo em tudo. Então vai melhorar quando? Se acha que não fez errado. Aí ele falou, por que você acha que eu errei? Eu falei, quer um dossiê? Quer que eu faça uma lista? Eu não faço não, porque aí eu estaria julgando em uma coisa que eu não devo fazer. Mas no meu pobre julgamento, eu tenho uma lista para te dar. Aí citei só 2 coisas, porque tenho muita intimidade. Pude fazer isso, até porque pediu, né? Aí citei 2. Eu falei, você também pode citar várias para mim. Você deve também ter uma lista do meu lado, né? Aí quando eu falei, ele falou assim, eu não me lembro de ter falado isso. Eu falei, mas falou porque eu tenho testemunhas que você falou. Não me lembro se falei, mas se falei, fiz certo, falaria de novo. Olha só, não sabe nem que falou e disse que se falou, falaria de novo e tá certo. Olha, isso é brabo, isso é terrível, porque isso nos impede de reconhecer o erro. Aí o que acontece? A gente vai fazer a mesma bobagem. A gente vai reincidir no erro. E adiantaria lembrar do passado? Adiantaria lembrar do que fez lá e que deu errado? Não, porque vai falar, eu fiz porque tinha que fazer e era isso mesmo, vai fazer de novo. Aí não adianta. Então a lembrança do passado não vai ajudar em nada. A lembrança do passado não vai melhorar a nossa situação. Tenhamos certeza disso. Não vai, só vai piorar. Como pode o homem ser responsável, então, por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Isso tudo é pergunta de Kardec, ó.
seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Aí Kardec resume, como conciliar isto com a justiça de Deus? Né? É aquilo que a gente está falando desde o início. Se eu me lembrar, eu posso reconhecer que errei. Posso, né? Não quer dizer que vai. Porque o outro lá disse que não errou. Falaria de novo, nem lembro o que falou. Mas falaria de novo. Então, olha só. Olha o que os espíritos respondem sobre isso. Sobre essa questão aí da gente ter que lembrar do passado para fazer certo nessa. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o mal e o bem. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Aí que está o problema. Deixar para descobrir o erro depois que está na espiritualidade é pior, porque muitas vezes aquele erro nosso do presente, da atual encarnação, ele pode ser consertado, ele pode ser reparado. Tudo bem que o que passou, passou, mas a gente pode consertar, a gente pode reparar. Se a consciência acusou, se a gente reconheceu o erro, tem que restaurar, tem que procurar consertar, porque entrar na erraticidade assim é atrasar a evolução. Nós estaremos levando mais um problema para resolver na próxima, enquanto que talvez ele possa ser resolvido agora, não é? Porque mais cedo ou mais tarde vai ser, não é? Vai ser. Muitas vezes a escolha de uma pessoa pode gerar a escolha de uma pessoa sempre gera escolhas naqueles que o rodeiam, naqueles que com ele convivem. Isso é fato. Isso é fato. A escolha de alguém, quando a gente faz uma escolha, essa escolha vai alterar ou vai gerar escolhas naqueles que convivem conosco. E se a escolha que a gente fez foi ruim e gerou escolhas que também possam comprometer as outras pessoas por conta daquela primeira, daquela que gerou as outras, a parcela de responsabilidade daquele que gerou primeiro é maior, muito maior. Porque se não fosse aquela escolha primeira, as outras poderiam não acontecer. Não teriam que acontecer. Aconteceriam outras, menos aquelas. Então, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. É por isso que aquela frase do Evangelho, cá estamos pincelando o aspecto religioso da doutrina, orai e vigiai seus pensamentos. Isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. Orai e vigiai seus pensamentos. Por quê? Porque o pensamento alicerça a ação. Quando a gente vigia o nosso pensamento, a gente erra muito menos. Porque a gente vai alicerçar a nossa ação com eles. Se a gente vigiou, analisou, viu que não está bom, não está certo, não vamos fazer. Então não adianta ficar orando, ficar rezando. Tem que orar e vigiar os pensamentos.
né? Porque aí sim a gente vai ter uma chance de fazer melhores escolhas, porque a gente analisou e viu que não foi muito bom aquilo que a gente pensou para fazer, né? Então isso é muito importante. Bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las, né? Incompreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição, olha aí, das que ele cometeu. Não precisa lembrar, basta ter uma intuição. Basta a gente intuir aquilo que a gente não deve fazer. E isso é vigilância de pensamento. Porque quando a gente está vigiando o pensamento, é fácil intuir o que não é certo. Porque nessa vigilância de pensamento, a gente está abrindo um campo muito grande, um canal muito grande com o nosso espírito protetor, que vai nos ajudar a escolher, a agir mais certo. Não vamos acertar todas, com certeza. A gente aprende com os erros. Mas aí sim, a gente aprende não só com os erros do passado, com os erros de agora. Os do passado vêm como intuição. E os de agora estão ali, sendo vivenciados por nós. Essa mesma intuição é o pensamento. O desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado. Voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Olha que bacana isso aí, né? Então, muitas vezes, quando a gente decide, ao vigiar o nosso pensamento e ver que a atitude que vamos tomar não é a ideal, não está certa, a gente atribui isso, muitas vezes, àquilo que a gente já aprendeu, àquilo que a gente está vivenciando, aos valores que recebemos da nossa família, dos nossos pais, né, às instruções que recebemos nos cursos, né, na escola e na própria observação da vida. A gente atribui muito a isso, e muitas delas são mesmo, né? Muitas vezes as coisas que a gente vivencia, os valores que recebemos, senão nada disso também ia valer, né? Então isso influencia muito. É por isso que a gente já falou aqui que a primeira, segunda e terceira infâncias são fundamentais na formação do caráter daquela pessoa que está ali. Ela tem caráter a se desenvolver. Então os valores familiares são importantes para isso. Mas não é isso sozinho, né, que vai fazer que o espírito faça boas escolhas. Ele vai receber muita intuição da sua vida passada, clareada para ele pelo espírito protetor. E por outras almas também que estão ali ajudando nesse desenrolar aí evolutivo da alma. Então é tudo somado. Por isso que quando nós estamos bem intencionados, a gente sempre acerta, se a gente estiver bem intencionado. Embora aquilo que a gente faça possa não ser do agrado de alguém, mas acerta, né? Porque nem todas as nossas atitudes vão agradar as pessoas, nem sempre.
É importante que ela esteja agradando a nossa consciência, porque é para ela que nós vamos prestar conta. Quando a gente partir dessa terra, nós não vamos ter ninguém de dedo esticado para a gente não, como a gente tem aqui na terra não, que tem sempre um ou outro que adora nos apontar, né? Adora falar, você está errado, você não devia ter feito isso. Só que a gente sempre esquece, isso é velho, né? Quando a gente aponta para alguém, tem 3 apontados para a gente, né? Repara, ó, 3 apontados para a gente, um aponta para o outro e 3 está para nós, né? Então a gente esquece disso, né? Quer dizer, somos sempre responsáveis por aquilo que nós fazemos. Muitas vezes a gente não conserta esse erro, até por vergonha do que fez. Por quê? Porque muita gente pode não saber, e se eu for mexer nisso agora, todo mundo vai ficar sabendo. E daí o todo mundo? Se a nossa consciência já está nos acusando, é melhor consertar. Porque o erro está sendo percebido por nós. E permanecer no erro é o quê? Para não falar uma palavra chula, vamos usar uma mais bonitinha. Estultice. É mais bonitinha do que a que a gente normalmente conhece com esse ditado aí, né? Permanecer no erro é estultice. Por quê? Os erros nos ensinam a acertar quando a gente os reconhece e trabalha aquilo ali e melhora. Se não for assim, não adianta. Então, por que é uma estultice a gente permanecer no erro? Porque não adiantou nada perceber que errou. Então, não adiantou nada ter um raciocínio que vai além dos animais do reino da inteligência inferior. Não adiantou nada. A gente está igualzinho a eles. Ou talvez pior, né? Na atitude, não no ser. Que a gente o animal está para nós como nós estamos para Deus. Então, em momento nenhum, por pior que a gente faça, a gente vai ser pior que um animal. Não vai. Mas as nossas atitudes podem ser sim. Porque podem ser estultices as nossas atitudes. E o animal não erra. Animal não erra nunca. Porque ele não tem livre-arbítrio. O animal não escolhe o que é melhor para ele por conhecimento de causa. O animal escolhe o que é melhor para ele por intuição, por instinto. Ele recebe a intuição do instinto que o guia. Como nós também, assim que nascemos, fomos guiados por instinto. Eu estava agora nesse fim de semana corujando a netinha, né? Aí é tão bonitinho como todas as crianças, os bebês fazem, né? Quando tá com fome, abre uma boquinha assim, parece passarinho no ninho, né? E ai de quem não tapa aquela boquinha ali com alguma coisa boa, porque vai gritar. Aí a gente pega no colo e ela fica procurando na roupa da gente alguma coisa boa. Por quê? É instinto dela que tudo que vai passar pela boquinha dela ali vai ser algo que vai sair uma coisinha boa para ela, né? Que é o peito da mãe. Aí dava uma chupetinha. Ela chupava feliz da vida porque encostava na boquinha, ela achava que era, né? Quando via que não saía nada, aí abriu o berreiro. Isso é o quê? Instinto. Ela tem conhecimento dessa causa? Claro que não. Ela não tem. Tanto que ela chupava a chupetinha achando que era, porque instintivamente, o instinto dela dizia o quê? O que está ali é para chupar e vai sair algo bom. Não saía, ela chorava. É instinto. Não é nem intuição, é instinto. O animal é instintivo. E nós não. Nós não somos instintivos. O instinto, ele está sempre presente para suprir as necessidades da razão e do conhecimento, porque a razão e o conhecimento estão ligados ao livre-arbítrio. E quando a escolha não é boa, aí o instinto vem e supre essa necessidade.
O instinto não é substituído pela inteligência nem pela razão. Ele nunca se ausenta. Ele apenas fica mais na penumbra, digamos assim, né? Porque a inteligência e o raciocínio estão falando mais alto. Mas o instinto, ele está sempre presente. Ele jamais vai ser substituído por algo, porque ele supre as necessidades da inteligência, do raciocínio e da razão. No animal, isso é no mais alto grau. Por isso ele não erra. Porque ele não tem ainda o conhecimento de que ele tem que fazer assim ou assado porque é melhor para ele. Ele faz por instinto. Ele sabe o que é melhor para ele por instinto. Então nós não podemos viver dessa maneira. Nós não somos puramente instintivos, nós somos inteligentes. E a partir do momento que a gente que tem um raciocínio que somos espíritos, o animal não é espírito, é princípio espiritual em evolução. A partir do momento que a gente analisou, usou a razão para ver que errou e permanece no erro, isso é estultice. Porque não adiantou usar a maior conquista do espírito, que é o raciocínio sem limites. Não adiantou nada raciocinar, não adiantou nada analisar, porque não serviu para nada, permaneceu no erro. E aí todas as vezes que a gente permanece no erro, a gente erra mais. Por isso que lembrar de um passado não resolve nada. O que resolve é a gente querer acertar, ter vontade de acertar, ter humildade para ver que errou e acertar. Isso que vai valer. Para nossa reunião que vem, um comentário de Kardec sobre essa questão, que eu não vou ler agora, só para a gente retomar essa questão aí, 393, e dever de casa, comentário de Kardec a essa que a gente leu, e 394 e diante, tá? Muita paz para todos, que Jesus continue nos dando grandes oportunidades, né? Muita paz.